Nós estamos começando o nosso episódio do Foca na Causa, só que agora nós temos um quadro novo, que é o Mulher em Foco, com a enfermeira Aline Stoebel. Ela vem agora para o nosso quadro Mulher em Foco para trazer informação sobre saúde da mulher. E eu espero que vocês nos acompanhem e que vocês difundam esse nosso canal para muitas mulheres, para que chegue esse conhecimento e informação. Obrigada, Aline, por ter aceitado o convite de estar aqui presente nesse quadro Mulher em Foco. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Muito feliz de estar aqui, de trazer muitas informações referentes à saúde da mulher. A gente sabe que tem muita coisa, né, que rola na internet, muitas informações, mas junto vem muita desinformação, né? E às vezes a gente precisa filtrar um pouco dessas notícias, dessas publicações, para que a gente não se perca aí nas informações de saúde, né? Porque a gente tem bastante informação. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Aline? A gente tem muita informação sobre saúde da mulher, mas por incrível que pareça, né, no alto dos meus 50 mais, tem muita coisa que eu tô aprendendo agora, que eu tô vendo agora, e tem muito mito que eu ouvia lá nos meus 14, 15 anos e que ainda eu escuto se repetindo na nossa sociedade. Então, poxa, parece que tem tanta informação, mas ao mesmo tempo fica se repetindo tabus e mitos tão antigos lá do tempo da minha avó, não vou nem nos meus 14, né? Vamos lá nas avós, que tinham alguns tabus e mitos que se repetem hoje ainda, né, Aline? Isso, vindo lá do tempo das avós, das bisavós, né, não se falava muito sobre saúde sexual e reprodutiva, né, era até era vergonhoso falar sobre isso, né? Agora nós falamos, mas ainda não falamos como deveria, né? Temos mais informações, temos mais acesso, mas às vezes o acesso a coisas não tão interessantes assim, né? A informação de uma maneira equivocada às vezes. Então, a ideia é filtrar e divulgar o máximo de informação que vai beneficiar essas mulheres, né? E uma coisa que eu mesma tenho curiosidade, né, Aline? Com que idade a gente deve começar os exames preventivos, por exemplo? Porque a gente escuta tanta coisa, depois que começa a vida sexual, que você deve começar, né, ir no médico e fazer os exames. Mas existe uma idade própria porque você é um ser humano que está em atividade o tempo todo, né? Então, que idade que você deve começar a fazer os exames preventivos, como, por exemplo, o Papa Nicolau e a mamografia? Então, os exames preventivos, né, a idade para começar o rastreio, ele é um tema assim, que ele gera muita discussão, né? Então, pelo Ministério da Saúde, que é o que a gente segue, o preventivo, idealmente, se a mulher não tem nenhuma queixa, se não tem nenhum histórico familiar, se não tem nada de errado que seria o rastreamento, nós começamos a partir dos 25 anos e vai até os 64 anos, né, no modelo tradicional. No modelo de rastreamento para o teste molecular, né, que é o novo método de rastreamento que ainda está chegando, né, está sendo disseminado no Brasil, ele vai ser a partir dos 25 até os 60 anos. E a mamografia a partir dos 40 até os 74 anos. Mas aí existem os poréns, né? Então, se, por exemplo, eu tenho 20 anos, mas eu tenho muita dor, tenho desconforto, tenho sangramento espontâneo ou após as relações, eu já tenho que verificar o que está acontecendo. Às vezes a gente já faz o preventivo, às vezes a gente faz outros exames, mas isso tudo a gente tem que discutir com o profissional de saúde para ver se eu já me enquadro para iniciar esse rastreamento antes ou não. No caso do rastreamento de câncer de mama, aí a gente também olha o histórico familiar, né? Câncer de mama é muito histórico familiar. Então, se, por exemplo, a minha mãe teve câncer aos 30 anos, aos 35 anos, a gente já vai começar um acompanhamento antes, né? Porque a gente não vai esperar até os 40 anos ou até ter algum sintoma. A gente já começa um rastreamento. Muitas vezes a gente já começa com uma ultrassom de mamas, né? Faz o acompanhamento ali do exame clínico. Então, tem outras maneiras além da mamografia, mas a gente já começa esse acompanhamento. Então, de rotina, sem queixa, sem nada, a partir dos 40 anos mamografia e a partir dos 25 anos o preventivo. E um assunto à parte que me veio agora, Aline, é a questão da cólica menstrual, porque ela é tão comum, a gente escuta tantas meninas e mulheres se queixando
da cólica menstrual, que às vezes incapacita, porque quem não sente a dor, não, né? Enfim, dor é individual, né? Mas a gente vê, eu mesma sou uma pessoa que sofri muito com cólica menstrual ali na minha adolescência, e aí um médico que eu fui na época falou assim, olha, você só vai parar de ter cólica depois que você tiver o primeiro filho. Então, eu não tomava remédios, porque, enfim, era uma outra época e talvez também os profissionais que me atenderam não conseguiam sanar esse problema. Mas eu tinha cólica de me rolar no chão de dor. E eu ainda escuto muitas meninas e mulheres se queixando desse tipo de dor, né, que é a cólica menstrual. E algumas eu já escutei também que é, por exemplo, endometriose, que pode também ocasionar isso. Existem outros fatores também, Aline, para cólica? Tem vários fatores, várias alterações ali no útero, no colo do útero, que podem causar essas cólicas, né? Então, se a menina, se a mulher, ela tem esse problema, o ideal é que procure um ginecologista, que procure uma consulta ginecológica, né? Ou com o enfermeiro, ou com o médico, enfim, para ver o que está causando. Porque, às vezes, é a cólica que a mulher tem, mas não tem nenhuma alteração. E às vezes é uma cólica que ela está sendo proveniente de alguma alteração, como por exemplo a endometriose. Mas a gente só vai descobrir isso através da avaliação clínica, através de exames, através de acompanhamento. Então não tem muito como eu dizer assim, tua cólica é normal, eu consigo tratar ela, né, tratar os sintomas dela para que você não sofra, ou a tua cólica ela é decorrente de um problema, né? Às vezes, tem ovário policístico, enfim, tem a cólica. Então a gente precisa avaliar, né? Tem os exames, tem o ultrassom transvaginal que a gente faz para ver se apresenta algum tipo de alteração. E aí, a partir disso, a gente vai conduzindo, né, os sintomas da mulher ou fazendo os tratamentos se forem necessários, né? Mas tudo tem que fazer as avaliações. Se esse assunto ele tem alguma coisa a ver com você, comenta a tua experiência aí. Você está ouvindo o nosso podcast? Conta a tua experiência aí com cólica menstrual ou então até mesmo com câncer de colo de útero, que é o que a gente já vai passar a falar agora, né, Aline? Tem outro tabu que eu também escuto desde menina, que é em relação à vacina do HPV. Isso ela gera muito problema, muita discussão, né? Quando a gente faz as divulgações nas escolas ou vai falar com os pais, às vezes nas consultas, olha, a gente precisa fazer a vacina do HPV, muitos ficam até revoltados, pensam assim, mas será mesmo que é obrigatório? Eu realmente preciso fazer? Mas o que a gente percebe é que eles não entendem qual que é a necessidade da vacina do HPV, qual que é o papel dela, né? Se todos entendessem a importância, acho que a gente teria fila para fazer a vacina do HPV nas nossas unidades de saúde. Então, a vacina do HPV, ela é para prevenir o câncer de colo de útero, né? Porque o câncer de colo de útero, ele é causado pelo HPV, né? Então, tem mais de 200 tipos de HPV, entre 12 a 15 são os tipos mais cancerígenos. E a gente tem 2 tipos de vacinas, né? A quadrivalente, que é ofertada pelo SUS, que ela tem principalmente o tipo 16 e o 18, né, do HPV, que são os mais perigosos, e a nonavalente, que são 9 tipos de HPV, que também tem o 16 e o 18, só que essa é feito na rede privada. Então, por exemplo, na época que surgiu a vacina, eu não estava mais na idade de receber ela, eu acabei fazendo no particular, né? Porque a gente pode fazer, mas o SUS oferece entre os 9 e 14 anos. Agora, né, por um período, a gente não sabe até quando ela vai se estender. Quem não recebeu nessa idade e tem 19 anos ou menos consegue receber ainda essa vacina. Então, é mais uma oportunidade para colocar em dia. Essa vacina, então, ela vai prevenir que a mulher tenha um câncer de colo de útero. Não é maravilhoso, né? Não seria o sonho, né? A gente tá livre desse problema, pelo menos da forma mais grave, né? E as pessoas não utilizam. E daí tem pais também que falam assim, mas o meu filho é menino, ele não precisa da vacina. Ele também vai prevenir contra o câncer de pênis, né? Então, é importante que o menino também não tenha para que ele não passe para a menina. Então, vai proteger os dois, é importante que os dois tomem. É importante que os pais entendam que nós ofertarmos a vacina do HPV a partir dos 9 anos, nós não estamos estimulando o início precoce da atividade sexual.
É porque a vacina, ela tem um período entre eu realizar ela e ela desenvolver a imunidade no meu corpo, né? Então, justamente por isso que ela é feita aos 9 anos, para que até a idade que a criança vai iniciar, né, o adolescente vai iniciar a atividade sexual, ele já tem imunidade, ele já não esteja mais exposto. Por isso que se inicia aos 9 anos. Nós não temos como controlar a partir de qual idade está liberado ter relação. Tem meninos que é mais cedo, tem, né, que é mais tarde. Então, a gente começa bem antes para que a hora que for iniciar já tenha a imunidade. Ela é uma vacina, né, que protege. Como qualquer outra. Uhum. Então, é importante tanto os meninos quanto meninas. Isso. Porque o menino, se ele tiver, ele vai transmitir, é isso? Isso, ele pode fazer a transmissão, assim como ele também pode desenvolver o câncer no seu órgão genital, né? Então, assim, se a menina tiver, ela pode passar para o menino. E se o menino tiver, ele pode passar para a menina. Exatamente. Então, Por isso, os dois precisam tomar. E se, por exemplo, desenvolveu já tem HPV, tem vacina que controla ou não? É que daí o vírus já está instalado, né? E a gente não sabe qual tipo. Tem alguns vírus que ele faz só aquela verruguinha, né? Que tem bastante gente que conhece. Tem outros que são os mais perigosos. Então a gente não é só fazendo a testagem molecular mesmo, né? O painel molecular ali para descobrir qual tipo que é. Mas aí depois a gente trata os sintomas ou o que for desenvolvendo. Mas é importantíssimo fazer a vacina ali até os 14 anos, né? Para já ter a proteção. Tem algum sinal de alerta para essas pessoas que, por exemplo, com histórico familiar de câncer de colo de útero, tem algum alerta? Tem. O câncer, né, a gente sabe que na fase inicial ele é silencioso, ele não apresenta tantas alterações no corpo assim, então por isso que é importante a gente manter as consultas de acompanhamento, né? Tem gente que fala assim, eu vou fazer preventivo, mas eu não sinto nada, por que eu vou fazer? É justamente por isso, porque você não sente nada e a gente não sabe o que está acontecendo no teu corpo, né? O preventivo é prevenção. Mas caso fique muito tempo sem fazer ou esteja muito tempo sem acompanhamento, enfim, para as mulheres, né? Então, do câncer de colo de útero, sangramento após as relações sexuais, sangramento espontâneo, né? Vai levantar uma caixa ali no chão e fez um pouquinho a mais de força e de repente começou um sangramento espontâneo. Dor, muita infecção vaginal com recorrência, né? Tem mulheres que sofrem assim, candidíase sempre, vaginose sempre. Então, esses são alguns alertas, né? Dor abdominal, então tem mulher que tem bastante dor pélvica, pensa que é cólica, às vezes não é, né? Não consegue discernir bem o que está sentindo, né? Então, são sinais de alerta. Para câncer de mama, a gente tem os clássicos, né? Que é a pele em aspecto de casca de laranja. Então, a mama fica igualzinho uma casca de laranja, assim, com aquelas furinhos, né? Então, em relação ao câncer de mama, os sinais são a pele em aspecto de casca de laranja, né? Que é a mama inteira, ela começa de um ponto e ela vai aumentando. É como se realmente a gente estivesse vendo a casca da laranja, né? Cheia dos furinhos. A mama, ela pode ficar mais vermelha, mais inchada, quente. Saída de secreção, né? Então, da mama só sai leite, o restante, quando está amamentando. O restante, fora disso, alguma alteração tem. Às vezes pode ser alteração hormonal, como pode ser já alguma alteração para câncer. Isso a gente não tem como saber só através dos exames mesmo, né? Algumas mulheres têm o mamilo protuso, né, para frente. Então, se de repente o mamilo sempre foi protuso e de repente ele ficou invertido, ele é um grande sinal de alerta já. Ou, por exemplo, a mulher parou na frente do espelho e viu que uma mama tá mais repuxada, tá a pele mais esticadinha, tá diferente, também é um sinal de alerta. Porque quando a gente tem nódulo, a pele por fora, às vezes, ela pode ficar mais deformada, né? Então, são sinais de alerta que é pra gente prestando atenção. Por isso que é importante fazer o autoconhecimento, né? Hoje a gente já não fala mais o autoexame das mamas, é o autoconhecimento. Então, se tocar, se palpar, não tem mais o dia certo para fazer, o dia certo é o dia que lembrar, né? Então, faz ali a palpação para ir se conhecendo, porque ninguém melhor do que a própria mulher para conhecer a sua mama, né? Então, se de repente sentiu que tem alguma coisa diferente, que nunca tinha sentido, aí procura um profissional para fazer a avaliação, fazer os exames se for necessário. Você sabe, Aline, que nós tivemos uma convidada aqui, né, algumas semanas atrás,
que ela foi descobrir através da ressonância, porque a mamografia não conseguiu pegar, né, que era mais lateral, etc. E foi a partir de um tombo que ela levou e acabou indo investigar, levou uns 3 meses para descobrir. Então veja como tem alguns casos também que tem que ser mais investigado ainda um pouquinho Sim. mais a fundo para se descobrir. Não, tem alguns que não vão nem aparecer, né, da forma como a gente às vezes relata aqui, né? É a forma tradicional, né? Também tem as mulheres que Isso usam... tradicional que chique, né? Tem os termos adequados, né? Tem mulheres que usam prótese, né? Então, a prótese, ela não é um impeditivo de fazer a mamografia. Mas quem tem que liberar é o médico que fez a colocação da prótese, né? Porque tem as próteses que são adequadas e tem as que não são tão adequadas assim. Então, se o médico que fez a inserção da prótese mamária fala assim, tudo bem fazer a mamografia, beleza, podemos fazer. Mas algumas, elas, ao invés da mamografia, fazem a ressonância também, para diagnóstico ou para rastreio, né, do câncer de mama. Então, tem as várias opções. Aline, você é enfermeira. Quais são os erros mais comuns que você vê no teu cotidiano, no teu dia a dia, sobre prevenção? Quais os erros mais comuns, assim? O que eu vejo, assim, que as pessoas confundem, né, o preventivo, as mulheres confundem o exame de prevenção com um exame que faz diagnóstico para vaginose, por exemplo. Então, tem mulheres que nunca aparecem para fazer o preventivo. Aí, de repente, elas vão porque elas têm um corrimento, que tem odor, que, né, tá incomodando, porque elas acham que o preventivo é para ver o que é aquela secreção e como que eu vou tratar, né? Então, esse é um dos clássicos, assim. Ou... Ai, meu Deus, travei. Não, na verdade, assim, ó, né? O que eu vejo é que a palavra prevenção, né, é para você não adoecer ou prevenir, né, de ter algum problema, alguma doença. E às vezes, talvez, eu não sei, mas eu acredito que as pessoas, às vezes, num senso comum, acho que a prevenção faz parte já do diagnóstico de alguma coisa que você vai no médico e isso é uma nomenclatura, por exemplo. Isso. O câncer de colo do útero, né, a infecção pelo HPV, então, ele leva pelo menos, a maioria dos estudos nos mostra que 5 anos para desenvolver, entre eu contaminar hoje e desenvolver o câncer, né? Às vezes pode ser mais rápido, às vezes pode ser até mais lento, mas em média é mais ou menos por aí. Então, se eu faço a minha prevenção pelo menos uma vez por ano, ou se depois de 2 resultados bons eu faço um ano sim, um ano não, que daí seria a cada 2 anos, eu vou conseguir pegar ele na fase inicial, né? Agora, se eu nunca apareço e só vou quando eu já tô com algum problema instalado, ele já não é prevenção, daí eu já tô fazendo tratamento, né? Já tô fazendo diagnóstico, já tô fazendo o tratamento do meu problema. Mas é difícil a população entender que eu vou fazer um exame de sangue para prevenir que eu tenho uma diabetes, que eu vou pegar no estágio de pré-diabetes, que eu vou mudar meu estilo de vida, que eu vou mudar minha alimentação, que eu vou fazer os ajustes necessários e eu não vou ter a diabetes. Às vezes a gente tem mulheres que aparecem algumas alterações no preventivo, que são alterações assim pequenas, mas que elas precisam de tratamento, porque se eu não tratar, o próximo passo ele vai seguindo, até eu chegar no câncer de colo do útero. Então, é isso que a população tem um pouco de dificuldade de entender. Eu não quero procurar nada, mas ou você não procurar não quer dizer que ele não vai desenvolver, né? Tem o senso comum, né, Aline, que fala assim, quem procura acha, então eu não vou nem procurar, porque daí eu vou achar, né, o médico acha doença, a gente escuta, né, vai lá, o médico vai achar a doença. Mas isso não impede que o corpo continue desenvolvendo e você descubra da pior maneira possível, né? Ou quando já não tem mais solução. Ano passado, quando eu trabalhava em outra unidade, eu tive uma mulher que ela foi procurar atendimento porque ela falou assim que ela não conseguia colocar, né, a mama estava dolorida, estava desconfortável, ela foi procurar ajuda. E a gente descobriu um câncer de mama através do toque, daí a gente fez os exames, tudo. Então ela conseguiu, super jovem ela também, né, bem fora assim da idade de rastreio, mas a gente conseguiu fazer tudo mais precoce possível e ela fez os tratamentos, teve a resolução do caso dela sem grandes problemas. Agora, se ela deixasse, porque eu fiz esforço, porque eu bati, porque eu não sei o quê, porque a gente sempre acha uma desculpa,
aquele problema ali ia continuar se desenvolvendo até ser uma coisa mais difícil de tratar. Sim. Essas questões, elas precisam ser introjetadas, né, na nossa comunidade. E existe um trabalho, Aline, das agentes comunitárias, né? Sim. São elas que vão, né? Elas acabam anotando o que está acontecendo na família e elas levam para os postos, é isso? Só para entender como é que funciona. Isso, é um trabalho conjunto, né, de quem está dentro do posto e porque elas são o nosso porta-voz, né? Então, a gente não consegue estar em todas as casas todos os dias ou com tanta frequência assim. Então, elas que mantêm esse contato mais íntimo com os pacientes. E às vezes os pacientes, eles conseguem se abrir melhor com elas, né? Porque já vai tendo aquela intimidade, de repente já entra na casa, toma um cafezinho, já conhece os familiares ali e eles se sentem mais à vontade, né? Os pacientes às vezes eles se sentem intimidados de falar com o médico, pensam, meu Deus, como que eu vou explicar tal coisa, né? E às vezes para elas eles se sentem já mais íntimos, eles falam na linguagem deles, né? E elas passam pra gente. Também, nós, no nosso sistema do município, nós conseguimos tirar relatório, né? Então, por exemplo, se você não fez o preventivo há pelo menos uns 2 ou 3 anos atrás, você vai estar na minha lista de preventivo em atraso. E eu consigo rastrear. Aí, o que a gente faz, né? Pelo menos na unidade que a gente trabalha, nós mandamos cartinha para as mulheres que estão com preventivo em atraso, convidando elas para fazerem o seu exame lá na unidade. Porque tem algumas mulheres que também fazem no particular. E se elas fazem no particular, ele não conta, né? Ele não sobe no nosso sistema. Mas aí elas já mandam o resultado para mim. Eu sei que aquela mulher está acompanhada, que está tudo certinho, né? Que ela está fazendo a sua prevenção. Então, não importa onde que vai fazer o exame. Eu só preciso que faça, né? Pra gente saber se está tudo certo ou se já vai precisar iniciar algum tipo de tratamento. Para evitar o pior, né? Para evitar um desgaste maior no corpo mesmo, né? Nós chegamos então na hora do cafezinho, que é o Foca no Café, que é patrocinado pelo MIG. Nós temos outros patrocinadores como a Tranorte, a Dirmave, nós temos o apoio da Gráfica Futura, dos postos M7 e a parceria do Giro aqui junto com a gente. Vamos então focar no café? Gente, nós estamos falando sobre saúde da mulher, sobre câncer do colo do útero e sobre a vacina de HPV. Se você conhece alguma mulher que precisa ouvir isso, marca ela agora aqui, que nós precisamos chegar até ela. Esse saber, essa informação precisa chegar no máximo de mulheres possível, né, Aline? Isso mesmo. Aline, eu gostaria que você também falasse para nós todas, que eu também tô aqui de ouvinte hoje, né? E vou estar todas as quintas-feiras, na última quinta do mês, vai ter sempre a Aline aqui conversando sobre saúde da mulher. E também nós vamos falar sobre outras coisas, né, Aline, que importam para nós mulheres. Mas a saúde é, sobretudo, a primeira coisa para nós. A gente com saúde, depois a gente consegue enfrentar os leões dos nossos dias aí, que vêm sempre pela frente, né, Aline? Em relação à prevenção ainda, Aline, o que você diria para as pessoas hoje? Né? Aqui mesmo no nosso podcast, né? Sobre prevenção, como iniciar isso? Às vezes, Aline, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu vou lá no postinho, daí eles vão me receitar remédio e eu não tenho remédio para comprar, então eu não vou nem lá porque eu não vou ter como me tratar mesmo. Ou então, a mamografia, ela demora muito? Ah, eu preciso fazer um exame de mamografia meio urgente, eu tô com dor e tal. Demora muito? Essas questões, porque elas são preventivas, né? Sim. Então, tem vários pontos aí, né, pra gente falar. Primeiro, né, o SUS, ele oferece todos os serviços que a gente precisa para fazer a nossa prevenção. Claro que às vezes a gente não consegue instantaneamente, né? Porque temos várias pessoas, né? Na unidade que eu trabalho, então hoje a gente tem uma população média ali de 4 mil, 5 mil pessoas mais ou menos. Então é bastante gente para uma unidade só. A gente tem às vezes fila, mas a gente sempre vai dar um jeito de atender. Se é só prevenção, se não tem nada de urgente, a gente coloca, né, no agendamento. Mas se tem alguma causa que está mais urgente, que tem mais necessidade, que às vezes está incomodando, a gente sempre dá um jeitinho ali de atender antes, né?
facilitar para a pessoa. Em relação aos exames, então nós temos uma cota que o município libera para cada unidade, então todo mês tem cota para exames de sangue. Às vezes falta um pouquinho, às vezes, né, falta um pouquinho mais, mas sempre que a gente tem um exame que tem uma necessidade mais urgente, a gente sempre consegue dar um jeito de liberar, né? Mamografia, aquelas que são mais urgentes, que tem um fator de risco, que já estão tempo sem fazer, ou por exemplo assim, tem nódulo, teve uma expressão papilar, tem alguma coisa assim que justifique a gente fazer mais urgente, a gente sempre consegue conversar com o setor de marcação ali, eles agendam antes pra gente, né? Então, tudo é conversado. Às vezes, de padrão, parece que falta, mas a gente entende também a necessidade, a gente consegue verificar se pode esperar mais alguns dias, se tem que fazer já, ou a gente sempre tenta fazer o melhor pelo paciente, né? Entendi. Mas tem um prazo? Eu vou lá amanhã, quero fazer uma mamografia, vamos dizer que o médico me indique isso. Quanto tempo mais ou menos eu vou levar aqui no município para conseguir fazer essa mamografia? Se você não tem nenhum fator de risco, se você não tem nódulo, não tem dor, não tem nenhum desconforto, nada, tem mulher às vezes que espera até 1 ano para fazer a mamografia. Mas, como aquela mulher que eu falei, né, que teve a alteração na mama, que teve, que depois foi realmente diagnosticado, eu pedi para ela em um dia, na mesma semana ela já estava fazendo o exame. Então, tudo vai depender, assim, o quão urgente a gente precisa fazer esse exame, sabe? Aline, enquanto profissional da saúde, enfermeira, o que a prevenção representa para você? No dia a dia, no histórico das pessoas, o que a prevenção representa para você? A prevenção, ela é o que a gente deveria ensinar, né, para as pessoas, que a gente deveria disseminar, porque através da prevenção eu consigo salvar vidas, né? Depois que o problema ele já está instalado, às vezes eu consigo resolver, às vezes a gente não consegue resolver, ou resolve parcialmente, ou resolve com sequelas. E a prevenção, ela não é para te limitar, ou para dizer, tá procurando doença, ou enfim, é para a gente aprender a cuidar da nossa saúde, né? A prevenção é para a gente aprender a se cuidar, aprender o que eu preciso mudar no meu estilo de vida, o que está me prejudicando, o que não está prejudicando, o que funciona, o que antes funcionava e agora está mais atualizado e eu preciso mudar. Então, a prevenção é como se fosse uma aula de saúde, é um conhecimento em saúde do seu próprio corpo, né? Então, os exames de sangue a gente tem que fazer pelo menos uma vez no ano, para ver se não tem nenhuma alteração, o exame preventivo uma vez no ano, a mamografia a partir dos 40 anos, se não tem nenhuma alteração a gente pode fazer a cada 2 anos, então não é tão difícil assim a gente tirar um tempinho, né? A gente tem um ano inteiro, acho que não custa tirar 1 ou 2 dias ali para fazer os nossos acompanhamentos, a nossa prevenção, né? Com certeza, né? A gente acaba deixando a saúde da gente, às vezes, até o talo. Até não dá mais. Até não dá mais, né? Aí, não deu mesmo, agora eu vou procurar socorro, né? Isso. E me ajude agora e é pra ontem, né, Aline? Pessoal, toda primeira quinta-feira do mês, a gente vai estar com a enfermeira Aline, aqui no Foca na Causa, falando sobre saúde da mulher e outros temas também que interessam para nós mulheres. Então, vocês têm que assistir esse episódio, compartilhar com uma amiga que precisa saber desse assunto e acompanhar, compartilhar, curtir, comentar. Comenta, compartilha que ajuda o canal e quando você ajuda o canal, chega em mais pessoas ainda. Então hoje a gente está aqui com a Aline, vai estar sempre o ano todo com a Aline falando sobre saúde da mulher. Aline, obrigada por ter aceitado esse meu convite de poder estar aqui compartilhando o teu conhecimento com tantas mulheres. Eu espero que esse assunto chegue no máximo de mulheres possível, né, para que a gente possa difundir informação e não desinformação, como a gente tem acompanhado tanto por aí. Exatamente, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Durante o ano, então, vamos ter vários temas interessantes e podemos também ter convidados, né, quem sabe, para falar muito da saúde da mulher e fazer com que cada vez mais esses temas sejam difundidos. Vocês ouviram, nós teremos também outras convidadas aqui junto comigo e com a Aline no Mulher em Foco. Então, acompanha o canal, acompanha a Mulher em Foco. Muito obrigada e até o próximo episódio.